Oi, suas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e seja bem-vindo ao canal Manita. Chegamos então na nossa última aula de criação de amigurumis. Então, vamos finalizar essa criação. Aqui estamos na última etapa do nosso processo de criação. Na última vez que nós nos vimos, nós paramos com o macaquinho no meio da cabeça. Nessa aula aqui, nós vamos finalizar a parte da cabeça e todos os detalhes que estão faltando no nosso macaquinho. O que é importante ressaltar aqui? Que nós estamos fazendo uma peça piloto. Então, todos os adereços, os detalhes, o modo de fazer as coisas, a gente está experimentando nessa peça. Então, a importância da peça piloto é justamente o fato de montar a receita, né? Colocar ela escrito o número de pontos no papel e ver quais são os detalhes que darão certo e quais os detalhes que a gente pode substituir. E eu quero agradecer já o feedback positivo de vocês no último vídeo, né, e em todos os outros aqui desse nosso mini curso. E eu fico muito feliz e, né, retomando o objetivo, foi justamente mostrar o caminho das pedras para que vocês possam ter a liberdade de criar as suas próprias receitas, criar as suas próprias peças autorais e assim com certeza conquistar mais clientes, porque você vai estar oferecendo para o seu cliente uma peça exclusiva. Então, por favor, compartilhe esse vídeo por aí para que mais pessoas possam ter a oportunidade de fazer as suas próprias criações e, claro, dar aquela fortalecida no canal. Se você chegou nesse vídeo, saiba que a gente tem 3 outros vídeos iniciais. Eu vou deixar aqui no card linkado todos os outros 3 vídeos para você assistir antes desse e internalizar todo o processo de criação. Se você é novo aqui no canal e chegou aqui através desse vídeo, saiba que aqui a gente tem vários tutoriais sobre amigurumi. Então, eu super recomendo que dê uma olhada na aba vídeos e, claro, já se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo que é postado por aqui. Então, ficou assim o resultado final do nosso macaquinho a partir do desenho. Então, assim, a gente tem o mesmo tamanho, as mesmas proporções. Eu estruturei o rabo, então dá pra gente brincar aqui com esse macaquinho, né? Dá pra gente modelar aqui o jeito que a gente quer que ele fique, né? Então dá pra gente brincar, tirar várias fotos diferentes. E a ideia de colocar a sustentação no arame foi essa. Lá mais pra frente, quando eu estiver colocando a sustentação, eu explico melhor, né, a melhor maneira da gente fazer isso, né? Como eu falei aqui, a gente tá aprendendo a fazer uma peça piloto. Então a gente executa uma peça primeiro pra gente ter ideia, ter uma noção geral da receita em si, e aí a segunda peça ela precisa ser executada para aparar todas as arestas, né, para ajustar toda a receita e a gente conseguir chegar numa receita final super bonitinha, com um amigurumi super satisfatório que consiga vender bastante. Então preparem as suas agulhas e vamos lá terminar o processo de criação do nosso macaquinho. Preparados para continuar e finalizar o nosso macaquinho? Então, eu tô aqui com a cabeça dele, já subi aqui toda a parte reta, eu subi aqui algumas carreiras e tá assim, de acordo com o desenho, ó. Aí eu parei aqui porque nessa parte aqui a gente vai começar a fechar. Então, a gente já precisa fazer os detalhes aqui do olhinho. Ó, já fazer esse detalhe aqui, porque a gente precisa colocar os olhinhos nessa parte e esse detalhezinho aqui do rosto vai na parte de trás do olho. Então, pra gente fixar o olho com trava, a gente precisa acertar essa partezinha do detalhe do rostinho do nosso macaco. Eu já fiz uma tentativa que não deu certo, vou tentar fazer de novo e já mostro pra vocês. O meu tá aberto aqui, porque eu já fiz todas as peças e já fiz medições. Os olhinhos aqui, a gente tinha colocado lá no início, que seria o 16. Só que o 16 ficou muito grande. E então, eu reduzi. Esses olhinhos aqui são 14 olhinhos com trava. Então, eu fiz essa pecinha aqui, que é o equivalente a essa parte de cima aqui, ó. Eu usei crochê vai e volta, tá? Então, um crochê simples, eu usei pontos baixos aqui e aqui eu fiz as alterações aqui pra ficar essa voltinha. Então, voltando lá na primeira aula, por isso que eu falei que é importante a gente dominar as técnicas básicas do crochê pra gente poder criar, porque daí a gente consegue dar um formato que a gente precisa na peça que a gente precisa de forma
consciente, né, digamos assim, porque esse aqui já tá internalizado. Ó, então, vai ficar aqui, desse tamanho. E eu fiz também o focinho pra colocar ali. Ó, então, eu vou colocar os olhinhos aqui, né, onde eu já tinha medido. Não vou passar qual que é a carreira que eu tô colocando, porque aqui, como a gente já fez o corpinho inteiro na última aula, a gente já tá bem treinado, né, digamos assim, pra fazer o nosso acabamento aqui no rosto. Então, aqui vai ser você e você mesmo. Eu só tô mostrando aqui como que eu faço, mas isso aqui fica como sendo um desafio pra você treinar, né, pra você aperfeiçoar tudo que você aprendeu aqui embaixo. Ó, então, ele vai ficar assim, e eu fiz o focinho. O focinho, a técnica que eu usei aqui, é o crochê oval, tá? Então, eu comecei com crochê oval e aqui eu usei um macete aqui, ó. Eu usei aqui, tá vendo que tem duas carreiras de... Esse aqui foi meio ponto alto. Eu usei essas duas carreiras só aqui na parte de cima, ó. Só nesses pontos retos aqui do crochê oval. Eu usei meio ponto alto. E aqui embaixo, eu não usei. Eu usei só uma carreira, ó. Só essa carreirinha aqui que tá mais enrugadinha aqui, que é de meio ponto alto, que foi essa primeira aqui. Por que isso? Pra ele ficar, ó, com essa partezinha de cima mais alta do que a parte de baixo. Então, aqui em cima eu usei duas carreiras de meio ponto alto, só nessa parte reta, aqui nas laterais eu usei tudo ponto baixo. E aqui embaixo eu usei uma só. Então, quando a gente colocar, ó, pra ele ficar com esse aspecto de focinho aqui. Então, a gente precisa se atentar pra isso também, ó, porque aqui no desenho, ó, até tem essa ilustração assim de ladinho, ó, pra ele ficar um pouquinho mais abaixado aqui na parte de baixo, um pouquinho mais acentuado na parte de cima. Então, pra gente chegar nesse resultado aqui, eu tive que fazer esse macete aqui dos meio ponto alto aqui. Então, vamos lá, vamos medir aqui pra ver se tá ok, ó, e vai ficar mais ou menos parecido lá com o nosso desenho. O narizinho, eu não vou usar narizinho pronto, depois a gente vai fazer aquela costura aqui em cima pra deixar o nariz assim mais alto. E depois a gente vai bordar também a boquinha aqui em cima. Mas a princípio é isso, ó, a princípio o focinho vai ficar assim e esse detalhe dos olhinhos vai ficar assim. Aí a gente tem que encaixar tudo certinho. Mas aqui a ideia é que a gente costure essa peça de baixo primeiro e depois a gente costure o focinho. Por que que eu tive que parar a cabeça aqui no meio para fazer essas peças aqui? Justamente pra gente ver aonde que ia os olhos e aonde que ia o focinho. E eu tinha que prender os olhos aqui também, né? Então, os olhinhos são com trava, eu tenho que prendê-los aqui. Então, para prender os olhos, eu teria que fazer, de qualquer jeito, essa partezinha aqui, pelo menos, pra colocar. E aí, pra saber se essa partezinha aí seria suficiente, eu já fiz o focinho, ó. Então, o focinho pronto, pecinha do olho pronta. Agora, eu vou fechar aqui a trava do olhinho e vou começar as diminuições aqui da cabeça. Quando chegar nessa partezinha aqui de cima, eu venho mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Aí, aqui já sabe, né? Se precisar colocar alguma coisa pra sustentar o pescoço, coloca. Eu acho que, como ele é uma peça pequenininha, eu acho que no meu aqui eu não vou colocar não, tá? No meu aqui eu vou seguir ele, eu acho que como não vai nada na cabeça, não vai cabelo, não vai nada, eu acho que nem vai precisar de enchimento, é só estruturar bem essa parte de enchimento, ó, de sustentação, de enchimento claro que vai precisar. Então, a gente precisa estruturar bem essa parte do pescoço, mas dependendo do seu enchimento, se você sentir necessidade, ver que vai ficar mole, coloca aí um bastão de cola quente, coloca um arame, o que você costuma colocar para sustentar o pescoço. Então, aqui fiz, né, uma carreirinha, fiz diminuições até chegar aqui em um ponto baixo, uma diminuição. Agora, a gente tá com 12. Eu vou fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto. Lembrando que eu estou fazendo aqui junto com vocês, eu não testei, então não sei como que vai ser ainda. Deu nó. Vida real isso aqui, gente. Nossa, de vocês também deve dar nó em algum momento. Isso é muito chato. Nozinho resolvido, então bora lá. Eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos, tá? Com os nossos 12 pontos baixos para começar a subir aquela partezinha aqui em cima da cabeça. Então, 2... Pronto, 12. Eu acho que eu vou fazer mais uma com 12 para depois começar a diminuir,
Então, eu vou fazer mais uma com 12 pontos baixos. E aí, depois, eu faço diminuições. Fiz aqui mais uma carreira de ponto sobre ponto. E agora eu vou fazer uma diminuição aqui. E lembrando que a gente tem que dar uma torcida nesse negócio aqui pra ele ficar meio tortinho. Como que nós vamos fazer isso? Não tenho a menor ideia ainda. Misericórdia. Então, vamos lá. Essa carreira aqui é de diminuição. Então, vamos tentar fazer diminuições aqui por toda a volta. Porque daí nós vamos ficar com 6 pontos. Daí ele vai ficar pequenininho. Aí, eu acho que a gente vai ter que fazer mais umas 2 ou 3 carreiras de ponto sobre ponto. Por que eu tô falando que eu acho? Porque nós estamos testando pra ver se vai dar certo. E se não der certo, o que a gente faz? Desmancha e faz de novo até dar certo. Ó, vou colocar um pouquinho mais de enchimento aqui nessa partezinha da cabeça. E eu acho que o tubinho em si eu vou deixar sem enchimento. Coloquei mais um pouco de enchimento aqui e já fiz os 2 pontos baixos. Ó, e aí ele ficou assim. Aí, pra entortar, a gente só dá aquela entortadinha assim pro lado. Eu acho que a gente chega mais próximo, dá uma puxadinha assim também, ó, e puxa pro lado. Eu acho que tá bom desse tamanho. Se a gente der uma comparada aqui, tá mais ou menos o mesmo tamanho. E agora aqui, então, eu vou cortar e vou fechar com o anel mágico e arrematar o fio. Simplesinho assim. Muito fofo, né, que tá ficando nosso macaquinho. Eu tô adorando fazer isso aqui junto com vocês, gente. É muito legal. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu não tenho certeza se vai dar certo, eu já tô gravando junto, sabe? E aí, algumas coisas, a maioria das coisas deram certo. Isso é muito bom, fico muito feliz. E o processo de criação, ele é assim mesmo, ele é aquela coisa de faz testes e tenta procurar o melhor jeito, a melhor técnica para fazer um determinado pedacinho. Então, assim, é por tentativa e erro mesmo, não tem uma fórmula mágica que você faz e já fica tudo pronto e bonito e perfeito. Não tem, gente. A gente precisa executar. Por mais que o desenho esteja lindo, maravilhoso, às vezes na hora que você vai executar, tem coisinha que não dá certo, que não fica igual ao desenho. E é isso, o desenho a gente faz como uma base e a gente não precisa ser escravo 100% do desenho, tá? Só das proporções. As proporções aí sim, porque se a gente fizer na proporção errada, fizer um braço maior ou menor que tá no desenho, aí fica desproporcional, não fica legal. Ó, então a gente meio que dobra, ó, pra ele ficar dobradinho assim. E a base do nosso macaquinho tá pronta! Nossa, gente do céu, acho que vocês estão nesse momento sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo agora, né? E o melhor de tudo, que estamos seguindo a proporção do nosso desenho. Agora a gente faz o quê? Vamos fazer as orelhinhas. Precisamos fazer as orelhinhas e precisamos fazer o rabo. Então, as orelhinhas eu vou começar com o anel mágico aqui. Eu acho que eu vou colocar uns 8 pontos no anel mágico. Não sei, vou testar aqui, vou fazer e vou mostrar pra vocês como que ficou. E eu já falo se eu fiz com 6 ou com 8. Comecei aqui a base da orelhinha com 8 pontos baixos. E ficou assim, já fiz uma com 8 e uma com 8 aumentos. Então, ao todo aqui eu tenho 16 pontos. E aqui, né, a gente faz aquele macetinho nosso, que é dobrar a peça e colocar em cima. Ó, então, eu vou precisar fazer mais aumentos aqui pra gente chegar até na parte de cima da orelha. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo em aumento pra ficar com 24. Porque eu fiz 8, depois mais 8 aumentos, fechamos com 16. Agora, um ponto baixo, um aumento, pra gente ficar já com 24 pontos. Carreira finalizada, então eu fiz aqui um ponto baixo entre os aumentos. E agora aqui a gente dobra e dá uma olhada. Passou assim, pouquinha coisa, aceitável. Eu vou continuar então, agora com carreiras retas, pra gente fazer aqui a nossa parte reta da orelha. Então, acho que desse tamanhinho aqui fica bom também. Fiz aqui 3 carreirinhas retas. E vou colocar aqui, ó, ele ficou bem maior, mas lembra que eu falei que a gente não precisa ser escravo do desenho? Na orelha aqui, não vai ter muito problema não, porque o macaco, geralmente, ele tem a orelha assim, redondinha.
E pode ser maior um pouquinho, não tem problema não. E agora aqui eu vou fazer uma carreira de diminuição, tá? Pra gente fazer, tá vendo que ele vem e faz uma voltinha aqui pra dentro? Então, a gente precisa repetir isso, porque se a gente for costurar essa orelha aqui na cabeça desse jeito aqui, vai ficar estranho, tá vendo? Então, isso aqui vale não só pra orelha do macaco, tá? Pra todas as orelhas que você for fazer. Geralmente, a gente começa, faz umas carreiras retas e depois diminui pra ela fazer uma voltinha pra ficar mais fácil de costurar, tá? Então, aqui eu vou... E pra dar o formatinho da orelha também. Aí... Agora aqui eu vou fazer carreira de diminuição, o inverso da última carreira de aumentos que eu fiz, que foi um ponto baixo e um aumento. Agora aqui então eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E depois eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, para poder finalizar e dar certinho o formato da nossa orelha, para fazer uma diminuição assim e ficar legal pra gente poder costurar. Finalizei aqui a orelhinha, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, e aí ela ficou assim, eu fiz uma carreira de diminuições, um ponto baixo, uma diminuição e uma carreira de ponto sobre ponto. Tá vendo que ela faz esse formatinho assim, que vai diminuindo? Ela vai afunilando aqui. Então, essa aqui é uma base que dá pra gente usar pra orelhinhas de qualquer amigurumi, urso. Aí o que vai mudar? O que vai mudar nas orelhas de outros amigurumis? A ponta aqui. Por exemplo, se for uma orelhinha de gato, ela vai ser mais pontuda, você vai começar com menos ponto, tipo 4 pontos baixos no anel mágico, e vai aumentando. Se for uma orelha de urso, dá pra fazer assim redondinho. Uma orelhinha de cachorro, redondinha. Se for uma orelha de coelho, a gente começa pequenininho, aumenta e depois diminui, né? Ela tem um formatinho assim de losango. Então, assim, a gente vai observando o bicho, mas o princípio é o mesmo. Você começa com o anel mágico, faz carreiras retas e depois diminui. Então, a gente dá essa dobradinha, fica assim, vamos experimentar aqui. Deixa eu pegar o desenho pra gente ver mais ou menos aonde que é a orelha. Ó, a orelha, ela tá na direção, assim, dos olhinhos, ó. Então, ela é bem baixinha aqui na lateral, ela é mais ou menos aqui. Então, eu vou pegar a referência aqui da parte de cima e mais ou menos aqui a altura dos olhos. Aí vai ficar mais ou menos assim. E agora aqui, eu já vou alfinetar aqui só pra gente já ir entrando no clima do nosso macaquinho ficando pronto, ó. E vou fazer a segunda orelha pra gente poder finalizar. Acho que é mais ou menos aqui. Fixei aqui as orelhinhas do nosso macaquinho e tá assim. Agora a gente vai costurar essa orelhinha. E a costura, a posição, ó, eu coloquei ela um pouquinho pra frente da cabeça, ó, eu não coloquei ela bem assim certinho não, coloquei ela um pouquinho pra frente. A gente precisa observar se tem a mesma quantidade de pontos aqui, ó, saindo dos olhos. Aqui eu coloquei a 1, 2, 3, 4 pontos a partir dos olhinhos. Do outro lado também tem que ter a mesma quantidade, eu coloquei elas um pouquinho mais pra frente. Então, agora aqui, nós vamos costurar. E a costura, ela é muito simples de fazer. Eu vejo um monte de gente falando, eu não gosto de costurar amigurumi, não sei o quê. Mas, assim, o momento da costura é o melhor momento do amigurumi. Sabe por quê? Porque é o momento que a gente tá acabando. E a costura, né, o posicionamento que a gente coloca o nosso amigurumi, as peças do nosso amigurumi é o que vai ditar a beleza do nosso amigurumi, o acabamento do nosso amigurumi. Então, o quesito habilidade, ele entra muito aqui na costura. Então, nós precisamos treinar a costura cada vez mais para que o nosso amigurumi fique o mais certinho, o mais simétrico e o mais bonitinho possível. E aí, vocês estão vendo aqui que eu costuro, né? Quem já acompanha os vídeos da Manita aqui, sabe o jeito que eu costuro, né? No caso aqui na orelhinha, eu já passo atravessando, pegando as 4 alcinhas do ponto, né? Todos os pontos de uma vez só e volto por baixo da cabeça. E quando a gente terminar, né? Chegar aqui na ponta da orelha, ela já vai estar inteirinha costurada. Então, é bem prático esse tipo de costura e é um tipo que eu gosto de usar sempre, ao invés de você costurar um lado, depois costurar o outro. Eu acho assim mais prático. Então, eu vou terminar de costurar as orelhinhas aqui e aí eu venho pra gente terminar de bordar o focinho, fazer o rabo e fazer também a partezinha da barriga do nosso macaquinho. Mas já tá ficando assim, uma fofura, maravilhoso.
Orelhinhas costuradas estão aqui, todas bonitinhas, fofinhas e maravilhosas. E agora a gente vai costurar essa parte aqui do rostinho, dos olhos. E aqui eu já tinha deixado o fio grande. E agora aqui você tem vários jeitos de costurar. Eu vou costurar pra não ficar muito marcado assim, ó. Vou fazer uns pontinhos como se fossem um alinhavado, porque aqui eu não preciso segurar tanto assim, porque como eu já tenho os olhinhos em cima, então não precisa de muito ponto, né, dele ficar assim firme. Então, ó, e é importante aqui, eu vou começar a costurar nessa linha aqui, ó. Então é importante a gente puxar aqui para que ele fique todo costuradinho nessa carreira aqui. Costurei aqui toda essa partezinha aonde fica aqui os olhinhos, já arrematei essa parte aqui, ó, e aí a gente costurou fazendo os pontos aqui por cima, e aí ele ficou como se fosse um alto relevo, assim. Então, é legal essas peças que são fixas, assim, colocada por cima, a gente costurar, meio que fazendo um alinhavo, né, ou um alinhavado em volta de toda a peça, ao invés de passar o fio por cima dos pontos. Então, agora, a gente vai... Vocês já estão vendo aqui, né, que eu já fiz o rabo. E o rabinho, eu dei uma modificada na técnica que eu ia fazer o rabo. Eu tô pensando numa coisa aqui, vou fazer com vocês pra ver se vai dar certo. E aqui, só adiantando o tamanho, o rabo eu fiz um salsichão, tá? Então, eu comecei aqui com 6 pontos, aqui eu fiz com 9 pontos. Então, eu subi um monte de carreira aqui, de ponto sobre ponto, e fiz um diâmetro aqui com 9 pontos. Se você achar que precisa fazer mais grosso, você faz, né? Afinal, o amigurumi aí que você tá criando é seu. E aqui eu fiz, só pra vocês terem referência, eu fiz o rabo do tamanho do corpinho do nosso macaco. Ó, tá vendo? Então, pegando lá do pé até aqui a metade da cabeça. E aí, daqui a pouco eu vou organizar esse rabinho, vou deixar ele aqui do lado. E vamos voltar aqui pro nosso focinho. Lembra que eu falei que a gente tem uma parte que é maior e uma parte que é menor? Então, essa parte aqui é pra cima. Então, aqui agora, antes da gente costurar ali, a gente vai bordar o narizinho aqui em cima, pra já ficar certinho na posição que deve ficar, e aí depois a gente costura lá. Então, depois que a gente precisa colocar enchimento aqui, e aí ele fica todo saindo, fiapo, quando a gente for fazer o nariz. Então, pra evitar isso, eu vou fazer o nariz aqui, bordar o nariz antes de fixar a peça e colocar o enchimento depois, tá? Depois que tiver bordado o narizinho. O narizinho, ó, eu coloquei aqui o focinho, pra gente ver aqui onde a gente vai bordar o nariz. E eu vou bordar o nariz aqui, ó. Só pra vocês terem referência, eu peguei na segunda carreira de meio ponto alto que eu fiz aqui. E aí, a ideia é que o nariz, ele fique saltadinho assim pra cima, ó, tá vendo? Então, aqui a gente vai fazer várias voltas, ó, pra ele ficar assim, tá vendo a referência do desenho aqui, ó? Que é pro nariz ficar saltadinho. Então, aqui a gente vai tentar imitar isso. Então, por isso que ele é colocado aqui na parte de cima, tá? Pra quando a gente costurar, ele ficar saltadinho aqui pra cima. Então, medida feita. Peguei aqui um fio na mesma cor do focinho. E aí, eu vou deixar só um pedacinho aqui pra gente poder dar um nozinho depois. E aqui, nós vamos fazer várias voltas, várias vezes, pra que ele fique saltadinho, tá? Até fazer um volume considerável aqui no nosso nariz. Feitas aqui um monte de volta, agora a gente dá uma ajustada assim, ó, pra ficar tudo mais ou menos certinho. E aqui na parte de dentro a gente dá aquele nozinho bacana e tá pronto aqui o nosso narizinho. Esse outro pontinho aqui, ele abriu bastante, então a gente precisa dar um pontinho pra fechá-lo. Eu já poderia até ter usado, né, esse pedacinho de fio aqui, não usei, vacilei.
assim a gente fecha e dá uma disfarçada no buraquinho que tava aberto ali. Aí agora é só a gente arrematar aqui de novo. Então, o narizinho bordado, agora a gente vai fixar. E aí a gente vai fazer a boquinha depois, porque a boquinha é um risco só, então fica mais fácil. Aí agora aqui, o que que a gente precisa se atentar? Pra colocar o focinho, para que ele fique bem certinho, o mais retinho possível, tá? Porque é isso aqui que vai determinar a carinha bonitinha do nosso amigurumi. É aquilo que eu falei, né? A costura é o que vai determinar a qualidade, digamos assim, do seu amigurumi. Então, aqui você coloca as suas habilidades aí pra funcionar em nível avançado. E aqui a gente alfineta. O segredo da boa costura é alfinetar como se não tivesse amanhã, tá? Então, alfineta, alfineta, alfineta. Olha, observa, ficou torto? Tira todos os alfinetes e põe de novo. Não tenha medo de refazer. Como eu tô fazendo aqui com vocês na frente da câmera, corre o risco dele ficar torto. Então, eu tenho que dar uma olhada aqui fora da câmera pra ver se é isso mesmo. Ó, mas eu acredito que sim. Aí, a gente começa a costurar em volta. Nessa parte aqui, eu não quero que ele fique com esses pontos aqui. Então, eu vou costurar por cima, diferente dessa costura aqui que eu quis que ficasse essa beiradinha, tá? Então, aqui no focinho eu não quero. Então, eu vou costurar assim, ó. Já mostro pra vocês. Aquela costura tradicional. Pegando as alcinhas e pegando na cabeça. Ó, então, aqui eu vou costurar assim. Eu vou pegar na alcinha da cabeça. E aí, eu vou pegar nas duas alcinhas do ponto. Aí, eu passo por dentro da cabeça de novo. Já sai no próximo ponto. E aí, eu puxo bem pra o ponto ficar bem esticadinho e a costura sumir no meio dos pontos, ó, tá vendo? Então, eu vou passando por cima das alcinhas do ponto e por baixo do ponto da cabeça. Aí, aqui, a gente vai contornando o nosso focinho inteiro, ó, inteiro. E aí, quando chegar mais ou menos aqui embaixo, a gente deixa um espaço aqui pra gente colocar o enchimento pra o focinho ficar cheinho, tá? Mas, a princípio, é isso aqui. É só conferir se tá ok e não fugir da marcação. Principalmente nessa parte aqui, ó, pra não ficar assim, que senão ele vai ficar torto, tá? Então, pega numa carreira e segue essa carreira até chegar do outro lado. Ok? Então, eu vou fazer a minha costura aqui, vou colocar o enchimento e já volto pra gente continuar o nosso macaquinho. Mas tá ficando uma fofura! Se preparem pra se apaixonar, porque eu estou muito apaixonada e ficou assim, tá pronto o nosso focinho. Costurei tudo bonitinho, agora a gente só ajeita assim o enchimento. Nossa, eu tô muito apaixonada, gente, sério. Vamos fazer agora a boquinha e a sobrancelha com o fio preto. Ó, fiz uma primeira medida aqui, vamos testar pra ver se dá certo. Eu coloquei assim nas extremidades. Vou deixar assim, já gostei. Eu acho que já ficou certinho, assim, a gente só ajeita o enchimento. E aí você confere se ficou retinho. Vou fazer ela curvadinha aqui. Aí aqui a sobrancelha é outra coisa também. Se você fizer ela pra cima, assim, dá um aspecto de tristeza no bichinho que fica até com dó da gente olhar. Tá vendo? Se a gente colocar ela assim. Se a gente colocar pra baixo, o bichinho fica com raiva. Tá vendo? Ó, o bichinho fica com aspecto de raiva. E eu geralmente gosto de colocar ela neutra, sabe? Assim, mais ou menos retinha. No caso desse macaquinho aqui, vou colocar ela mais ou menos retinha. Geralmente nas bonecas, eu começo numa carreira e a parte de baixo fica na carreira de baixo. Nas bonecas, ela fica levemente assim, ó. E aí eu gosto de levantar essa parte aqui um pouquinho pra dar uma arqueadinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra mostrar. Tenho aqui a Betina, ó, tá vendo? Eu começo no fio de cima, na carreira de cima e termino na carreira de baixo. E ela fica levemente arqueada, tá vendo? Aí, geralmente, aqui na Betina eu não fiz, mas geralmente eu gosto de fazer assim, ó. Eu fiz assim no Beto. Ó, levanto assim e coloco um pinguinho de cola. Aí ela fica assim. Aí ela fica com semblante alegre, sabe? Aí você coloca assim e ela não fica com aspecto de assustada e fica com um semblante alegre. Eu não gosto particularmente de colocar assim porque ele fica triste, tá? Então, fica aí a dica.
né? Como sempre, as dicas aqui são para você usar em diversos amigurumis. O macaquinho é só um exemplo, ó. Então, eu vou fazer a sobrancelha aqui, já vou lá pro outro lado, fazer a outra também. Finalizei aqui a sobrancelha e ela ficou assim, super bonitinho. Eu achei que ele ficou com a carinha assim, muito simpático. E eu esqueci de fazer aquela beiradinha da boca aqui, ó. Então, eu vou fazer um tracinho aqui na boca. Dá uma organizada aqui. E aí fica assim, o nosso macaquinho super fofo. Acabamos o rostinho? Não, ainda falta ainda 2 detalhezinhos que eu quero fazer aqui. E eu vou usar a mesma cor que eu usei na pele, tá? Então, vou pegar um pedaço aqui, tirar esse fio preto daqui. No mesmo tomzinho que eu usei pra fazer a pele, eu vou fazer um risquinho marrom aqui na boquinha dele. Ó, tá vendo? Esse risquinho aqui da boca, então nós vamos fazer aqui. E aí depois, logo em seguida, ó, então aqui na narina, eu só vou fazer um pontinho. Sabe quando você passa o fiozinho em cima só de um fiozinho do ponto? Então é isso que eu vou fazer aqui, nessa narina. Aí eu já vou, ó, pra outra narina de lá, pra ficar só esse trequinho aqui, ó, tá vendo? Só esse pontinho. Olha aí que gracinha que ficou. Detalhes fazem toda a diferença. Olha só. Já costurei os dedinhos aqui nas 2 mãozinhas, tá? Pra fazer assim o polegar opositor. E nos pezinhos também a mesma coisa. Qual foi a diferença? No pezinho eu fiz com 6 pontos baixos no anel mágico, fiz ele maiorzinho. E na mãozinha eu fiz só com 5, tá? Eu fiz 2 carreirinhas aqui. E já tá costurado, então, pezinhos e bracinhos do nosso macaquinho tá ok. Agora, eu já fiz aqui a base da barriguinha do nosso macaquinho. Ó, então, eu fiz em carreiras vai e vem, tá? Mas você pode fazer com crochê oval também, mas aí vai do seu gosto. Eu fiz com carreira vai e volta. E aí, pra ficar, ó, mais ou menos aqui, no meio da barriguinha dele. Agora, eu vou contornar com pontos baixos. Ó, e se a gente for medir no desenho, tá mais ou menos o mesmo tamanho do desenho, ó. Tá faltando ali um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo, mas quando a gente dá a volta, né, fazer o contorno todinho, já vai ficar do mesmo tamanho. E estamos caminhando pro final, né, falta colocar o rabo. Vou terminar aqui a barriga, vou fixar, já vou costurar aqui a barriguinha e vou começar a montar o rabo. O rabo eu venho montar junto com vocês, porque eu quero fazer uma estrutura aqui nas perninhas, vamos ver se dá certo, né? Na minha cabeça tá dando certo, vamos executar pra ver se vai dar certo. Já finalizei a barriguinha e ficou assim, pensa num bichinho que tá ficando charmoso. Quase finalizando, falta só o rabo. E aí, deixa eu contar pra vocês o que eu pensei na estrutura aqui pra fazer o rabinho do nosso macaquinho. Eu pensei em colocar arame, sustentar com arame as perninhas e da perninha sair esse fio aqui, ó, pra colocar dentro do rabo, pra que a gente consiga mexer as perninhas do nosso macaquinho e mexer o rabo, porque a minha ideia é fazer, eu fiz esse rabão comprido pra fazer uma voltinha assim na ponta do rabo. Sei se vai dar certo? Não, vou testar aqui agora, nesse momento, junto com vocês. Primeira coisa, como que eu dobrei esse arame? Primeiro eu separei mais ou menos uns 80. Se você quiser separar para sobrar 1 metro de arame galvanizado, esse aqui, ó, ele é mais ou menos flexível. Ele é número 14. Então, a gente consegue virar ele na mão, assim, ó. E, ao mesmo tempo, ele não é tão maleável assim, tá? Então, tá aí no meio termo entre o bem molinho e o arame mais duro, tá? Então, tá bem legal esse daqui. E aí, eu fiz uma dobra aqui, ó. Peguei o fio, dobrei as pontinhas, ó. É importante a gente dobrar essas pontinhas assim. Isso aqui eu uso o alicate, né? Não tem muito jeito de fazer sem. E aí, eu dobrei 2 perninhas, duas vezes o tamanho da perna, tá vendo? Pra gente colocar aqui
dentro da perninha. E essa parte aqui vai ficar saindo pra fora, que vai ser o rabo. Como que a gente vai fazer isso? Nesse momento é importante ressaltar que toda essa estrutura da perna a gente deveria ter feito quando a gente estava fazendo o corpo e fechando as perninhas ali, começando a subir o corpo, para que essa estrutura de arame ficasse dentro da perninha. Mas, como essa é a nossa peça piloto, eu quis fazer um teste se montasse essa estrutura pelo lado de fora, daria certo. Então, por isso que a gente faz a peça piloto, para ver o que dá certo, o que não dá. E na próxima vez que a gente for executar essa receita, né, fazer a segunda peça, a gente já ajusta todos os detalhes. Então essa estrutura de arame eu coloquei do lado de fora, mas é para ver se daria certo, se o macaquinho ficaria legal com essa estrutura. E aí na segunda peça, né, que eu já teria experimentado na piloto, na segunda peça, se eu quiser manter essa estrutura de arame, eu já coloco ela dentro do corpo à medida que eu for fazendo lá na partezinha das pernas. Coloquei aqui o arame nas perninhas e toda essa parte aqui do arame vai ficar pra dentro do rabinho, tá? Então já coloquei aqui, as perninhas elas já estão assim fixas, ó, então a gente pode já modelar aqui as nossas perninhas e agora é só colocar o rabo aqui. Ai, depois de muita luta, já coloquei o arame aqui dentro desse rabinho. Gente, não foi fácil não, viu? Vou falar logo pra vocês que deu uma mão de obra danada. Mas enfim, coloquei o arame aqui, tá tudo bonitinho. E agora nós vamos costurar aqui em volta pra tampar toda essa armação aqui de arame do nosso macaquinho. Então, uma costura simplesinha mesmo, só unindo ali o nosso rabinho na partezinha do corpo. Então, aqui a gente vai fazer costura circular. Então, pega uma vez no corpo, pega uma vez na peça. Uma vez no corpo, uma vez na peça e vai assim até o final. Então, finalizei aqui a costura do rabo, já coloquei aqui a etiqueta e ficou assim. Agora, vamos organizar aqui o nosso rabinho. Eu quero que ele fique assim, ó. A gente vira ele pra cima aqui e a gente consiga dar uma enrolada aqui na parte de cima, ó, que ele fique mais ou menos assim. E aí você coloca também, né, do jeito que você quiser. E aí a gente pode, sei lá, brincar, né, com as perninhas dele, colocar as perninhas assim, ó, estilo perninha de macaquinho mesmo. A gente pode virar pra cá, ó, e deixar ele pendurado, de cabeça para baixo, assim. Enfim, você pode usar a sua criatividade. Eu acho que a ideia de colocar o arame era justamente essa, pra gente deixar, assim, a critério, né, de quem tá usando o macaquinho, qual que é a posição mais legal pra ficar, né? E eu vou deixar o rabinho assim. E uma coisinha legal da gente falar aqui é essa partezinha lateral, ó. Nós tínhamos feito aqui no desenho a lateralzinha dele e a gente olha aqui, ó, tá bem parecido com o desenho. O narizinho a gente conseguiu fazer saltadinho, aqui essa demarcação aqui da partezinha mais clara. E eu achei que ficou super fofinho. E aí, como ele é o piloto, né, na outra a gente ajeita com mais facilidade, né, com mais... Como a gente já sabe como que vai ficar a disposição das coisas, a gente ajeita melhor. Então, essa é a importância da gente fazer uma peça piloto, porque na segunda peça a gente já sabe como que vai acontecer a disposição das coisas, então a gente já consegue fazer diferente, consegue ajustar e a peça ficar bem melhor. Mas, como sendo uma peça piloto, eu achei que a gente conseguiu reproduzir muito bem o desenho, né? Pegamos o baseado muito bem e achei que foi uma ótima experiência e eu espero muito que vocês tenham gostado também. Então, chegamos ao fim a nossa jornada de criação de amigurumis a partir de um desenho. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que todas essas sequências de vídeos sejam úteis para vocês de alguma forma, foi tudo feito com muito carinho. E nós falamos na última aula, né, se vocês queriam uma aula bônus, e a maioria das pessoas comentou que queria uma aula bônus, então vai ter a aula bônus. Que legal! Então, vou preparar com muito carinho e eu peço, por favor, que vocês deixem aqui nos comentários sugestão de conteúdos que vocês querem que sejam abordados na aula bônus. Algum tipo de dúvida que ficou em relação a todas essas aulas
que vocês já assistiram. Então deixem aqui, por favor, sugestão de quais os conteúdos que devem ser abordados, né, que vocês precisam que sejam abordados nessa aula bônus. Então eu vou pegar as ideias de vocês, mais algumas coisas que eu acho que precisam ser faladas, vou fazer um compiladão com muito carinho, como sempre, pra gente ter na próxima aula. Então é isso. Muito obrigada por ter acompanhado todas as aulas até aqui. Eu espero que isso seja útil para a vida de vocês. E se puder, por favor, compartilhe lá no Facebook, no grupo de WhatsApp, manda para aquela sua amiga que tá fazendo amigurumi, que já tá começando aí no processo de criação, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e, claro, para dar aquela fortalecida aqui no canal Manita. Deixa seu like e muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também. Tô gravando!